avó esquece segredo aterrorizante no porão. A verdade chocante que transformou minha vida. Na pequena cidade de São Bartolomeu, as noites sempre foram envoltas em histórias sussurradas. Mas nenhuma era tão intrigante quanto as contadas por minha avó, Vivian. Com seus cabelos brancos e olhar profundo, ela envolvia a todos com suas narrativas sobre o passado misterioso que parecia dançar nas sombras. Havia algo em sua aura que sempre me deixava curioso, como se ela guardasse segredos capazes de mudar tudo. Mas após um incidente que a fez esquecer partes de sua vida, tudo isso se transformou em uma preocupação. O dia em que ela começou a se esquecer foi como um prenúncio de tempestade. O brilho nos seus olhos opacos refletia seu pavor ao perder a memória. Comecei a explorar a casa, especialmente o porão, uma caverna de mistérios e objetos empoeirados. As paredes pareciam sussurrar segredos, e os sons eram como ecos de um tempo em que a vida era vibrante. A verdade é que eu sempre sentira que o porão guardava algo aterrador, mas agora essa sensação se intensificava a cada passo. Ao descer as escadas, o cheiro de mofo e madeira envelhecida se misturava com algo mais, algo indefinido que provocava um nó na garganta. Em meio a caixas cobertas de poeira e objetos esquecidos, encontrei uma boneca antiga. Seus olhos pareciam me seguir. Uma sensação de frio percorreu minha espinha, enquanto lembranças nebulosas começavam a emergir. Meu coração disparou. O que aquela boneca significava para minha avó? Por que ela estava aqui, escondida como se tivesse sido esquecida por um motivo? Cada objeto que eu encontrava trazia com ele ruídos estranhos à noite, suspiros e gemidos que pareciam surgir das profundezas do porão. E então vieram os pesadelos, visões de sombras dançando em torno da figura de minha avó. Elas sussurravam segredos enquanto eu tentava entender. O que estava acontecendo? O que realmente aconteceu com Vivian? Em uma noite particularmente escura, quando o vento assobiava como se quisesse avisar-me, ouvi um barulho vindo do porão. Meu coração disparou. A adrenalina corria pelas minhas veias. Eu sabia que precisava descobrir a verdade, mas também sentia que o que encontrasse poderia mudar tudo entre mim e minha avó. A vida dela dependia da memória que ela havia perdido. Mas o que se escondia naquele porão poderia ser mais aterrador do que eu pudesse imaginar. Justo quando me preparei para descer novamente, a porta da casa bateu. Um evento inesperado. Alguém batendo a porta, o som ecoando pelo corredor como um aviso, fez meu coração parar por um instante. Eu sabia que estava prestes a desvendar algo profundo, mas agora eu tinha uma escolha: proteger minha avó ou desvendar uma verdade oculta que poderia desgastar as fundações do nosso mundo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Justo quando me preparei para descer novamente, a porta da casa bateu. O som ecoou pelo corredor como um aviso, fazendo meu coração parar por um instante. Era como se a própria casa estivesse me dizendo para não continuar. Um calafrio percorreu minha espinha, mas a curiosidade era mais forte. Foi quando ouvi uma voz familiar, vindo do lado de fora. É você, Nando? A voz de minha avó soava fraca, quase esquecida. Eu me virei, confuso. Ela estava na porta da sala, olhando para mim com um ar desesperado. Mas algo estava estranho. Seu olhar não era o de sempre. Havia uma sombra atrás dele. Uma inquietação que nunca vi antes. Vovó, o que você está fazendo aqui? Você sabe que não pode sair sozinha? Perguntei, a preocupação me tomando. Ela hesitou, como se uma tempestade de memórias estivesse se formando em sua mente. Você não pode ir ao porão. Não se esqueça do que eu te disse. Ela olhou por cima do ombro, como se algo a estivesse seguindo. A frase ficou ecoando em minha cabeça. O porão. O que havia lá que ela tanto temia? Decidi mudar de tática. O que você se lembra, vovó? Eles estão procurando algo. Algo que não deve ser encontrado. Sua voz tremia e a ansiedade tomou conta do ambiente. O nó na minha garganta aumentou. Nando, você precisa entender. Mas antes que pudesse ouvir mais, ela começou a tremer, como se um frio intenso a tivesse atingido. O pânico tomou conta de mim. Vovó, sente-se! Vou pegar um cobertor. Antes de conseguir fazer qualquer coisa, a luz da sala piscou e, de repente, apagou. O silêncio foi ensurdecedor. Na escuridão, senti meu coração disparar. A única coisa que consegui ouvir era a respiração apressada de minha avó. Nando, lembre-se da boneca. A urgência em sua voz me fez parar. Você tente olhar para ela, descobrir o que ela esconde. E então um grito atravessou o ar, cortando a escuridão, seguido por uma batida pesada e estrombosa do outro lado do porão. A boneca, meu instinto gritou. Sem pensar, corri em direção às escadas que levavam ao porão, meus pés mal tocando os degraus, acelerando à medida que o batido se intensificava. Assim que fui empurrar a porta do porão, uma sombra surgiu, bloqueando minha passagem. Olhei para cima e o que vi fez meu sangue congelar. Uma figura alta e sombria, com olhos brilhantes que pareciam perfurar a escuridão. Você não pode passar. A voz era grave, ecoando como se viesse de um lugar distante. Era como se tudo ao meu redor tivesse parado. Tire-se da frente! Gritei, mas minha voz soou pequena, quase insignificante. A figura não se moveu. Em vez disso, uma mão pálida se estendeu em minha direção. A pele parecia estar se dissolvendo, mas havia algo familiar, algo que conhecia. Foi quando a verdade me atingiu como um raio. O rosto da figura, mesmo em sua forma distorcida, era inegavelmente o de minha avó. Só que não era. Era uma versão dela própria,
uma sombra que refletia seu medo. Você, engasguei, tentando juntar as peças. O que você é? A figura sorriu, mas não havia alegria aí, apenas uma dureza que me deixou gelado. Você ainda não entende, Nando. Eu sou sua avó, mas também sou o que ela deixou para trás. E se você continuar aqui, vai descobrir coisas que nunca quis saber. Antes que pudesse processar aquelas palavras, a luz do corredor voltou e a figura desapareceu como uma fumaça ao vento. Olhei rapidamente para a sala, mas minha avó agora estava paralisada. Os olhos dela estavam vazios. Como se soubessem a verdade, mas não quisessem revelá-la. Os ecos da boneca ressoaram na minha mente. Eu sabia que tinha que ir, mas o que ao certo estava prestes a descobrir? Olhei para o porão, e a pergunta que ficou era: eu estaria pronto para enfrentar o que a verdade traria? Naquele instante, o mundo parecia desmoronar ao meu redor. A imagem da figura sombria ainda queimava na minha mente. Eu precisava me lembrar do que estava acontecendo. A urgência pulsava em meu peito. E então, quando pensei que tudo já tinha sido revelado, ouvi um grito. Era a voz da minha avó. Um grito desolador que ecoava pelas paredes da casa, atravessando a escuridão como uma lâmina afiada. Sem hesitar, voltei-me para ela, que agora estava completamente paralisada. Os olhos esbugalhados, como se tivesse visto um fantasma. Ela não estava mais só assustada. Agora havia um terror profundo estampado em seu rosto. Nando, eles estão aqui! A frase explodiu como um estalo, uma ordem desesperada. Antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, o som de passos pesados soou no corredor, uma batida firme e opressora. Alguém ou algo se aproximava. Corri em direção a ela, sentindo o peso do medo. Vovó, o que você sabe? O que é isso? A adrenalina pulsava nas minhas veias. Mas ela apenas balançou a cabeça, como se tentasse sufocar um grito. Então, algo se movia atrás dela. Uma sombra, um movimento rápido. Não era só medo que me paralisava. Era a intensidade do desconhecido. Segurei a mão dela e, nesse momento, as luzes começaram a piscar freneticamente, lançando sombras grotescas nas paredes. As coisas, com suas formas distorcidas, pareciam querer se apoderar da verdade escondida. Os passos se aproximavam, cada impacto ressoando na casa, rebentando o silêncio como vidro quebrando. A porta da cozinha abriu com um estrondo. Sabia que tinha que agir. Mas antes que pudesse pensar em uma rota de fuga, vi alguém aparecer. Era um homem, alto, com um casaco escuro que absorvia a luz. Seu rosto era coberto por uma sombra, mas os olhos brilhantes permaneciam visíveis. Então, senti um frio na espinha. Ele olhou diretamente para minha avó, e o reconhecimento que passou entre eles foi como uma chispa. Não era apenas um estranho. Era alguém do passado dela. Você não deveria ter voltado, Vivian. A voz dele soou como um trovão que paralisou o ar entre nós. A tensão se tornava palpável. Os rostos se contorciam entre medo e alívio. Eu não queria, disse minha avó, a voz falhando. O homem se aproximou e a atmosfera ficou densa. Você sabe o que ficou para trás, e agora ele veio buscar o que é dele. Percebi que as palavras dele
carregava um significado ainda mais profundo. O que ela havia deixado para trás? O que era tão importante que poderia justificar o retorno daquele homem? Meu coração disparou, uma mistura de confusão e raiva. Essa revelação me deixou sem palavras. A figura que eu pensava ser uma mera sombra do passado dela era tudo, exceto isso. Você não pode ter a boneca, eu gritei, sem pensar. O homem sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era um aviso. Ah, mas não é somente a boneca que eu estou procurando. Um frio percorreu meu corpo. A boneca, aquela coisa assombrosa que foi a porta de entrada para esse pesadelo. O que ela realmente representava e o que mais estava escondido no porão. Ouvindo um grito distante, voltei-me para minha avó. Mas algo estava errado. Os olhos dela refletiam um abismo de dor, como se eu tivesse finalmente encontrado a chave do seu sofrimento. Antes que pudesse entender, a luz da sala piscou uma última vez antes de tudo mergulhar na escuridão total. Tudo em mim gritou para deixar aquele lugar, mas agora estava claro. Eu precisava enfrentar a verdadeira história. O que realmente existia entre a boneca, vida da minha avó, e o que era aquilo que havia sido esquecido. Uma sensação de pavor e expectativa começou a preencher o ar ao meu redor. Eu estava preso no centro de um mistério que poderia explodir qualquer conceito de família que eu conhecia. E se o que estava prestes a descobrir me separasse da minha avó para sempre? A escuridão da sala envolveu tudo como um manto pesado. Meu coração batia forte, enquanto o grito de minha avó reverberava em minha mente. A tensão estava no ar, palpável como um fio prestes a se romper. Olhei novamente para ela, o olhar vazio, refletindo um preciso terror, como se estivesse presa entre duas realidades. A figura sombria se dissipou em meio a um vácuo de confusão. Mas eu precisava entender, precisava agir. Vovó, o que você não está me contando? A pergunta escapou como um sussurro desesperado. Antes que ela pudesse responder, o homem de casaco escuro avançou, trazendo uma pulsação de medo que se intensificava com cada passo. Eles não estão aqui para brincar, Vivian. Sua voz retumbava como um trovão, cheia de um peso que me esmagava. Por favor, minha avó implorou, os olhos cheios de lágrimas. Ela parecia tão pequena, tão vulnerável, estondo, como se algo pesado estivesse sendo arrastado. A sensação de que algo estava prestes a acontecer se intensificou, como se o próprio porão estivesse sugando a luz da casa. E então, um grito agonizante que parecia ecoar não apenas dos corredores escuros, mas de dentro de mim, como se minha própria alma estivesse em frangalhos. Eu sabia o que aquilo significava, antes mesmo de pensar. A boneca, uma onda de pânico me atravessou. Por que ela estava tão conectada a tudo isso? E então, antes que pudesse tomar uma decisão, o homem se virou, focando sua atenção em mim. Você acha que pode parar o que já está em movimento, garoto? Sua risada era cruel, em som que calava a esperança. Vivian sabe, e você também. Mas a verdade tem um preço, e quem oferece o que não se pode pagar acaba pagando com a alma. Um arrepio percorreu minha espinha. O que ele queria dizer?
Mas antes que eu pudesse questionar, a luz em volta piscou novamente, e em um momento de pavor, vi a sombra da boneca aparecer na porta do porão, como se estivesse esperando por mim, chamada por um destino sombrio. Não, não, não! Gritei. Eu não podia permitir que a boneca se tornasse nosso destino. Com um impulso, corri para a porta do porão. Nando, volte! Gritou minha avó, mas suas palavras se perdiam na urgência do momento. A porta rangeu ao ser aberta, e assim que pisei lá dentro, o cheiro de mofo e escuridão me atingiu como um soco no estômago. O que encontrei lá dentro virou tudo de cabeça para baixo. Havia uma pequena mesa no centro, e sobre ela, a boneca, com seus olhos esbugalhados, parecia observar cada movimento. Mas havia mais. Eram cartas, velas apagadas e um espelho quebrado. No reflexo distorcido, vi não apenas a mim, mas algo que me fez congelar. A silhueta de uma mulher. Era minha avó, não a que eu conhecia. Ela estava mais jovem, com um sorriso luminoso, mas um vazio profundo nas órbitas. No instante seguinte, a imagem se distorceu, revelando uma expressão de pavor e dor. Você precisa escolher, Nando. A voz da boneca ressoou como um eco, embora não houvesse ninguém ao meu redor. Uma pressão se instalou em meu peito. O que era isso? Minha mente implorava por respostas, desejando entender a ligação entre tudo. A projeção da minha avó parecia gritar silenciosamente por ajuda. A figura sombria de antes se apresentou mais uma vez na porta do porão. Ela fez uma escolha, garoto. E cada escolha vem com um preço. Como se o chão sob meus pés estivesse se desintegrando, aquilo que eu temia se concretizou. Minha avó não era apenas uma vítima, mas uma parte do próprio jogo. Um misto de dor e água gelada percorreu meu corpo, e em uma fração de segundo compreendi tudo. A boneca não era apenas um objeto. Ela era a chave para um pacto sombrio que Vivian havia feito quando jovem. Algo lhe foi tirado. Algo que agora buscava se recuperar através de mim. O que eu deveria fazer? O que eu poderia salvar ou perder? Os ecos das palavras da figura se tornaram um sussurro ardente na minha mente. A escolha é sua, mas prepare-se para as consequências. E então, tudo ficou mais escuro. Na confusão, intimamente, senti que a vida que eu conhecia, junto de todos os laços que tinha com minha avó, estava prestes a desmoronar de maneira irrevogável. O que estava prestes a acontecer poderia destruir tudo que eu havia amado. A escuridão da sala envolveu tudo como um manto pesado. Meu coração batia forte enquanto o grito de minha avó reverberava em minha mente. A tensão estava no ar, palpável, como um fio prestes a se romper. Olhei novamente para ela, o olhar vazio, refletindo. Estivesse presa entre duas realidades. A figura sombria se dissipou em meio a um vácuo de confusão. Mas eu precisava entender. Precisava agir. Vovó, o que você não está me contando? A pergunta escapou como um sussurro desesperado. Antes que ela pudesse responder, o homem de casaco escuro avançou, trazendo uma pulsação de medo que se intensificava a cada passo. Eles não estão aqui para brincar, Vivian.
Sua voz retumbava como um trovão, cheia de um peso que me esmagava. Por favor, minha avó implorou, os olhos cheios de lágrimas. Ela parecia tão pequena, tão vulnerável. Nando, você precisa sair. O desespero em sua voz cortou através da névoa de confusão e medo que me envolvia. Mas algo dentro de mim resistia. O que estava prestes a descobrir? Dor, tantas sombras do passado. E justo quando pensei que tudo estava claro, a porta do porão se abriu com um estrondo. Uma onda de ar frio soprou, trazendo um cheiro forte e familiar. Um cheiro de terra molhada e mofo. E ali, emergindo das profundezas, estava a boneca, flutuando. Seus olhos, agora mais brilhantes que nunca, pareciam penetrar minha alma. Era como se estivesse viva, chamando-me. Não! Gritei, mas minha voz foi engolida pela escuridão. A boneca balançou para frente e para trás, seus olhos fixos em mim. E então tudo se iluminou. Não era a boneca que estava sozinha. Havia mais figuras ao seu redor. Sombras distintas, cada uma delas parecendo-se com alguém de nossa família, sussurrando segredos apagados. Cada rosto revelava dor e desespero, figuras de um passado esquecido, que estavam ali para me lembrar de algo proibido. Um grito ecoou, não de minha avó, mas de uma mulher mais jovem, com cabelos longos e negros. Você precisa saber a verdade, Nando. Sua voz era familiar. Era a imagem de uma jovem Vivian. Eu congelei. E então, assim, num estalo, tudo se desmoronou. A verdade mais chocante do que eu poderia imaginar. A boneca era um símbolo de um pacto, mas não apenas da avó. Era também de minha mãe, que havia desaparecido quando eu era pequeno. Uma sensação de frio percorreu meu corpo. Nando, siga a boneca e descubra a verdade. A figura jovem de minha avó gesticulou, mas as sombras começaram a contorcer-se em torno dela, como se estivessem tentando puxá-la de volta. Ela se foi. Mas a figura sombria do homem interrompeu. Chega de mentiras! Você não pode mais se esconder, Vivian. A hora chegou. Ele avançou, seu olhar fixo em mim, como se me desnudasse. A boneca, ainda flutuando, virou seu corpo, revelando uma pequena caixa antiga em sua mão. As sombras ecoaram em um conjunto de risadas descontroladas, e tudo ao nosso redor começou a girar. Eu estava preso entre a boneca e o homem, entre o que sabia e o que temia. Você nunca poderia entender. Nando! Gritou minha avó, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Não é só sobre mim. É sobre o que fizemos, todas as vidas que mudamos. A escolha não foi só minha. A imagem de minha mãe surgiu, um instante de clareza entre as sombras. Algo aconteceu. Um vê se não vê, um eco de entrelaçamentos de vidas. O que Vivian havia escondido, o que eu precisava saber. Os ecos das vozes começaram a se intensificar. Uma cacofonia de mentiras e verdades gritadas. E no meio disso tudo, percebi a verdade devastadora. A boneca não guardava um segredo. Ela era o segredo. Ela era a ligação entre nossas almas. Um tormento nascido do amor e dor
que atravessava gerações. O frio tomou conta do meu corpo. Você fez um pacto. Com ela foi uma declaração, não uma pergunta. A imagem da jovem Vivian desapareceu. Foi nesse instante que a casa tremeu, como se reconhecesse a gravidade da revelação. As paredes se contorceram e a sombra do homem riu, uma risada que ecoou como um trovão. Ah, escolha é sua, garoto. Aceite o preço ou fuja e veja tudo desmoronar. O coração pulsava em meu peito. Olhei para minha avó, então de novo para a boneca. Eu não sabia o que escolher. Uma escolha podia me trazer liberdade ou condenação. E ao olhar para o fundo da verdade, percebi, talvez eu não estivesse pronto para o que estava por vir. O passado ainda segurava suas garras em mim. Uma única pergunta ecoava em minha mente. Eu conseguiria enfrentar o que a boneca estava prestes a revelar? E o que isso significaria para a relação que sempre tive com minha avó? A escuridão começou a se encerrar em torno de nós, e a única coisa que eu sabia é que eu tinha que agir, mesmo sem saber o que é. E isso custaria. A escuridão começou a engolir tudo, e uma sensação de desespero tomou conta de mim. A boneca flutuava. Suas feições distorcidas pareciam se contorcer em um sorriso macabro, como se estivesse brincando com o destino. E neste instante, as palavras da minha avó ecoaram na minha mente como um grito silencioso. Você precisa sair. Agora! Mas não havia mais tempo. O homem de casaco escuro avançou, seus olhos brilhantes fixos em mim. Você não pode evitar o que já começou, Nando. Sua voz soava como um eco do inferno, profunda e ameaçadora. Olhei para trás, buscando um jeito de escapar, mas a sombra estava avançando, como um predador prestes a atacar. A boneca começou a brilhar intensamente, sua luz iluminando a sala em flashes. O silêncio foi quebrado por um estalo e numa fração de segundo, algo surgiu do solo. Um vento forte e gelado que me fez tremer. As cartas e velas na mesa começaram a dançar, como se uma tempestade tivesse sido invocada. O medo me paralisou. Então, vi algo impressionante. O reflexo no espelho quebrado não mostrava apenas a mim ou a sala. Ele revelou uma cena que me deixou em estado de choque. Era uma visão de minha mãe, mas não como eu lembrava. A imagem dela mostrava uma jovem em pé ao lado da boneca, iluminada por uma luz radiante, sorrindo com um brilho inocente. Mas então, logo atrás dela, a figura sombria da minha avó apareceu, seus olhos vazios parecendo devorar tudo ao redor. Uma tensão cruel pairava no ar. Entre as duas, algo se formou. Um círculo de energia pulsante que parecia extrair vida. De repente, a imagem da minha mãe desapareceu e a casa tremeu, como se estivesse prestes a desmoronar. O homem sorriu, um sorriso que gélido congelou meu sangue. Você gostou? O que acha da sua mamãe, Nando? Ela decidiu fazer um pacto há muitos anos e agora é a sua vez.
Meu coração disparou. O que ele estava dizendo? O quê? Não! Isso não pode ser verdade! Era difícil respirar. Cada palavra me cortava como uma lâmina. Os segredos que estavam enterrados podiam me consumir. E então, em um movimento brusco, ela se virou e apontou para a porta do porão. Um impulso forte me fez correr em direção a ela. O que eu faria? Uma escolha tinha que ser feita. Mas que escolha? Eu não sabia o que estava em jogo. O homem lutava para me parar, mas não havia mais tempo. Era como se uma força maior me guiasse. Quando pisei na sombra do porão, a luz da boneca iluminou o que estava escondido atrás de uma velha caixa. Uma foto. Minhas mãos tremiam quando puxei a imagem. A cena congelou um momento antes. Era minha mãe e aquela jovem Vivian, lado a lado. Mas havia mais. Um menino. Um menino que não reconheci, com a mesma expressão que eu. O choque foi como um soco no estômago. O que isso significava? Do nada, um grito rasgou o silêncio. Era a voz da minha avó, mas soava diferente, como se estivesse lutando contra algo dentro dela. Nando! O desespero estava claro. Meus olhos se arregalaram quando percebi que ela não apenas estava aterrorizada, mas controlada. O homem se aproximou de mim, uma expressão triunfante nos lábios. Olhe bem, garoto. A verdade está se revelando. Você tem que escolher de que lado estará. Mas o que estava realmente acontecendo? O que era aquela verdade? A boneca, a foto, minha avó cercada por sombras. Tudo começou a desmoronar em um turbilhão de sentimentos. E enquanto a luz da boneca mudava de cor, a sala começou a girar. Uma realidade alternada tomou forma, um fluxo de memórias, e eu soube que não era só minha avó que guardava segredos. A própria essência da nossa família vibrava naquele espaço, marcada por escolhas terríveis e pactos que nos ciclavam em um ciclo eterno de dor. Você está pronto para descobrir o que nasceu desse pacto? E o homem perguntou, um riso descontrolado escapando de seus lábios. Porque, Nando, a verdade pode ser mais amarga do que você imagina. Uma sombra se lançou à minha frente, e antes que pudesse reagir, tudo se transformou em um vendaval de escuridão. E enquanto o caos consumia a sala, a única coisa que percebi foi que o que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo, para sempre. A escuridão começou a engolir tudo, e uma sensação de desespero tomou conta de mim. A boneca flutuava. Suas feições distorcidas pareciam se compor em um sorriso macabro, como se estivesse brincando com o destino. E neste instante as palavras da minha avó ecoaram na minha mente como um grito silencioso. Você precisa sair, agora. Mas não havia mais tempo. O homem de casaco escuro avançou, seus olhos brilhantes fixos em mim. Você não pode evitar o que já começou, Nando. Sua voz soava como um eco do inferno, profunda e ameaçadora. Olhei para trás, buscando um jeito de escapar, mas a sombra estava avançando, como um predador prestes a atacar. Então, você tem uma boa comida que vai te matar. Então,
Então, a boneca começou a brilhar intensamente, sua luz iluminando a tempestade. Tivesse sido invocada. O medo me paralisou. Então vi algo impressionante. O reflexo no espelho quebrado não mostrava apenas a mim ou a sala. Ele revelou uma cena que me deixou em estado de choque. Era uma visão de minha mãe, mas não como eu lembrava. A imagem dela mostrava uma jovem em pé ao lado da boneca, iluminada por uma luz radiante, sorrindo com um brilho inocente. Mas então, logo atrás dela, a figura sombria da minha avó apareceu. Seus olhos vazios, parecendo devorar tudo ao redor. Uma tensão cruel pairava no ar. Entre as duas, algo se formou. Um círculo de energia pulsante que parecia extrair vida. De repente, a imagem da minha mãe desapareceu e a casa tremeu como se estivesse prestes a desmoronar. O homem sorriu. Um sorriso que gélido congelou meu sangue. Você gostou? O que acha da sua mamãe, Nando? Ela decidiu fazer um pacto há muitos anos e agora é a sua vez. Meu coração disparou. O que ele estava dizendo? O quê? Não, isso não pode ser verdade. Era difícil respirar. Cada palavra me cortava como uma lâmina. Os segredos que estavam enterrados podiam agora me consumir. A boneca se tornou mais intensa, seu brilho quase ofuscante. E então, em um movimento brusco, ela se virou e apontou para a porta do porão. Um impulso forte me fez correr em direção a ela. O que eu faria? Uma escolha tinha que ser feita. Mas que escolha? Eu não sabia o que estava em jogo. O homem lutava para me parar, mas não havia mais tempo. Era como se uma força maior me guiasse. Quando pisei na sombra do porão, a luz da boneca iluminou o que estava escondido atrás de uma velha caixa. Uma foto. Minhas mãos tremiam quando puxei a imagem. A cena congelou um momento antes. É a minha mãe e aquela jovem Vivian lado a lado. Mas havia mais. Um menino. Um menino que não reconheci, com a mesma expressão que eu. O choque foi como um soco no estômago. O que isso significava? Do nada. Um grito rasgou o silêncio. Era a voz da minha avó, mas soava diferente, como se estivesse lutando contra algo dentro dela. Nando! O desespero estava claro. Meus olhos se arregalaram quando percebi que ela não apenas estava aterrorizada, mas controlada. Oh! O homem se aproximou de mim, uma expressão triunfante nos lábios. Olhe bem, garoto. A verdade está se revelando. Você tem que escolher de que lado estará. Mas o que estava realmente acontecendo? O que era aquela verdade? A boneca, a foto? Minha avó cercada por sombras. Tudo começou a desmoronar em um turbilhão de sentimentos. E enquanto a luz da boneca mudava de cor, a sala começou a girar. Uma realidade alternada tomou forma. Um fluxo de memórias. E eu soube que não era só minha avó que guardava segredos. A própria essência da nossa família vibrava naquele espaço, marcada por escolhas terríveis e pactos que nos ciclavam em um ciclo eterno de dor. Você está pronto para descobrir o que nasceu desse pacto? O homem perguntou, um riso descontrolado escapando de seus lábios. Por que, Nando? A verdade pode ser mais amarga do que você imagina. Uma sombra se lançou à minha frente, e antes que pudesse reagir, tudo se transformou em um vendaval de escuridão.
E enquanto o caos consumia a sala, a única coisa que percebi foi que o que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo para sempre. E assim, a verdade surgiu como uma tempestade, desnudando cada mentira, desmantelando cada laço. Uma onda de dor tomou conta quando, com o último giro da boneca, ela se transformou na imagem de uma mulher, uma versão mais velha de mim mesmo. Eu mal conseguia compreender o que estava acontecendo. O homem, a boneca, o pacto. O que isso significava? Eu tinha que saber. O semblante da mulher era um reflexo angustiado e a realidade colapsou ao meu redor. Uma nova pergunta se formou. Você está pronto para se encarar? A boneca agora era um portal e o homem, o guardião de um segredo sombrio que nos unia a todos. A casa tremeu e eu sabia, não havia como voltar atrás. O véu do tempo se ergueu, revelando que eu não era apenas um espectador, mas uma peça central. O pacto era também o meu. E assim tudo o que eu pensava saber se desfez em questão de instantes, deixando apenas um eco. Que mais seria necessário para eu entender a profundidade de nossa trágica linhagem? A urgência crescia, e o que parecia ser a verdade agora só trazia mais perguntas. Eu precisava agir. Antes que a escuridão me consumisse. Mas como eu poderia fazer isso se a própria essência de quem eu era estava em jogo? A escuridão começou a engolir tudo, e uma sensação de desespero tomou conta de mim. A boneca flutuava, suas feições distorcidas, parecendo se contorcer em um sorriso macabro, como se estivesse brincando com o destino. E neste instante, as palavras da minha avó ecoaram na minha mente, como um grito silencioso. Você precisa sair, agora. Mas não havia mais tempo. O homem de casaco escuro avançou, seus olhos brilhantes fixos em mim. Você não pode evitar o que já começou, Nando. Sua voz soava como um eco do inferno, profunda e ameaçadora. Olhei para trás, buscando um jeito de escapar, mas a sombra estava avançando, como um predador prestes a atacar. Então a boneca começou a brilhar intensamente, sua luz iluminando a sala em flashes. O silêncio foi quebrado por um estalo, e numa fração de segundo, algo surgiu do solo. Um vento forte e gelado que me fez tremer. As cartas e velas na mesa começaram a dançar, como se uma tempestade tivesse sido invocada. O medo me paralisou. Então vi algo impressionante. O reflexo no espelho quebrado não mostrava apenas a mim ou a sala. Atrás dela, a figura sombria da minha avó apareceu, seus olhos vazios parecendo devorar tudo ao redor. Uma tensão cruel pairava no ar. Entre as duas, algo se formou, um círculo de energia pulsante que parecia extrair vida. De repente, a imagem da minha mãe desapareceu e a casa tremeu como se estivesse prestes a desmoronar. O homem sorriu, um sorriso que gélido congelou meu sangue. Você gostou? O que acha da sua mamãe, Nando? Ela decidiu fazer um pacto há muitos anos. E agora é a sua vez. Meu coração disparou.
o que ele estava dizendo. O quê? Não! Isso não pode ser verdade. Era difícil respirar. Cada palavra me cortava como uma lâmina. As revelações começaram a despedaçar tudo o que eu acreditava saber. Então, antes que eu pudesse reagir, a boneca emitiu um grito, um som estridente que reverberou em meus ossos. Tudo ficou turvo. Senti um puxão, como se o próprio chão quisesse me engolir. O ar se tornava pesado e não consegui evitar. Caí de joelhos, aterrorizado, com a mente girando. E ali estava ela, a meu lado, uma figura envolta em sombras. Era a minha mãe. Não a lembrança distante que eu guardava, mas a verdadeira, mais jovem e triste, como eu nunca tinha visto. Os olhos dela estavam cheios de dor. Nando, sussurrou, quase inaudível, como se lutasse contra as correntes que a prendiam. Você não pode se deixar levar por isso. O homem deu um passo à frente, irritado. Ela não pode ajudá-lo. Nando, a escolha é sua. Você não sabe. O que isso significa? Desesperei-me, pensando em todas as perguntas que giravam em minha cabeça. Era minha mãe que me chamava? Ou era apenas uma ilusão? Eu não sabia mais o que era real. As sombras e as luzes tornavam tudo confuso. A boneca começou a brilhar novamente, desta vez em um tom mais vermelho, pulsando como um coração encurralado. Ela girava e, de repente, uma tempestade de memórias começou a surgir ao nosso redor. Fui puxado para ver imagens da minha mãe fazendo acordo com o homem, uma cena de choro, e, de repente, uma revelação cruel. Eu era parte daquilo. A boneca não era apenas um simples brinquedo. Ela era uma conexão entre todos nós, entre escolhas feitas há muito tempo. O que fizera minha mãe? O que ela me escondia? Nesse momento, o homem ergueu a mão e disse: Ela fez uma escolha e agora você também deve fazer uma. Ou todos nós pagaremos o preço. Um silêncio mortal engoliu tudo. O olhar desesperado da minha mãe atravessava meu corpo, enquanto a tensão envolvia a sala. As paredes pareciam se aproximar, comprimindo nossa realidade. E eu sabia que qualquer escolha que eu fizesse teria consequências além da compreensão. E nesse instante de claridade, eu esteve comigo, assim fispira. Quando tudo parecia se desfazer, uma chispa de coragem surgiu dentro de mim. Eu precisava saber a verdade, custasse o que custasse. Mas a pergunta se formou, uma torrente de ansiedade. Eu estava preparado para encarar o que essa verdade trouxera com ela? E então, antes de tudo se dissipar na escuridão, ouvi um grito. Era minha avó, um grito que cortou o ar como um fio de navalha. Nando! Não! E tudo se encheu de cor, de luz, uma explosão de emoções e possibilidades, enquanto eu me preparava para o que viria a seguir. A escuridão começou a engolir tudo, e uma sensação de desespero tomou conta de mim. A boneca flutuava, suas feições distorcidas parecendo se contorcer em um sorriso macabro, como se estivesse brincando com o destino. E neste instante, as palavras da minha avó ecoaram na minha mente como um grito silencioso. Você precisa sair agora! Mas não havia mais tempo. O homem de casaco escuro avançou,
seus olhos brilhantes fixos em mim. Você não pode evitar o que já começou, Nando. Sua voz soava como um eco do inferno, profunda e ameaçadora. Olhei para trás, buscando um jeito de escapar, mas a sombra estava avançando, como um predador prestes a atacar. Então, a boneca começou a brilhar intensamente, sua luz iluminando a sala em flashes. O silêncio foi quebrado por um estalo, e numa fração de segundo, algo surgiu do solo, um vento forte e gelado que me fez tremer. As cartas e velas na mesa começaram a dançar, como se uma tempestade tivesse sido invocada. O medo me paralisou. Então vi algo impressionante. O reflexo do espelho quebrado não mostrava apenas a mim ou a sala. Ele revelou uma cena que me deixou em estado de choque. Era a visão de minha mãe, mas não como eu lembrava. A imagem dela mostrava uma jovem, em pé ao lado da boneca, iluminada por uma luz radiante, sorrindo com um brilho inocente. Mas então, logo atrás dela, a figura sombria da minha avó apareceu, seus olhos vazios parecendo devorar tudo ao redor. Uma tensão cruel pairava no ar. Entre as duas, algo se formou. Um círculo de energia pulsante que parecia extrair vida. De repente, a imagem da minha mãe desapareceu e a casa tremeu como se estivesse prestes a desmoronar. O homem sorriu. Um sorriso que gélido congelou meu sangue. Você gostou? O que acha da sua mamãe, Nando? Ela decidiu fazer um pacto há muitos anos. E agora é a sua vez. Meu coração disparou. O que ele estava dizendo? O quê? Não! Isso não pode ser verdade. Era difícil respirar. Cada palavra me cortava como uma lâmina. As revelações começaram a despedaçar tudo o que eu acreditava saber. Então, antes que eu pudesse reagir, a boneca emitiu um grito, um som estridente que reverberou em meus ossos. Tudo ficou turvo. Senti um puxão, como se o próprio chão quisesse me engolir. O ar se tornava pesado e não consegui evitar. Caí de joelhos, aterrorizado com a mente girando. E ali estava ela, a meu lado, uma figura envolta em sombras. Era a minha mãe, não a lembrança distante que eu guardava, mas a verdadeira, mais jovem e triste, como eu nunca tinha visto. Os olhos dela estavam cheios de dor. Nando, sussurrou, quase inaudível, como se lutasse contra as correntes que a prendiam. Você não pode se deixar levar por isso. O homem deu um passo à frente, irritado. Ela não pode ajudá-lo. Nando, a escolha é sua. Você não sabe o que isso significa. Desesperei-me, pensando em todas as perguntas que giravam em minha cabeça. Era minha mãe que me chamava? Ou era apenas uma ilusão? Eu não sabia mais o que era real. As sombras e as luzes tornavam tudo confuso. A boneca começou a brilhar novamente, desta vez em um tom mais vermelho, pulsando como um coração encurralado. Ela girava e, de repente, uma tempestade de memórias começou a surgir ao nosso redor. Fui puxado para ver imagens da minha mãe fazendo acordo com o homem. Uma cena de choro e, de repente, uma revelação cruel. Eu era parte daquilo. A boneca não era apenas um simples brinquedo. Ela era uma conexão entre todos nós.
entre escolhas feitas há muito tempo. O que fizera minha mãe? O que ela me escondia? Nesse momento, o homem ergueu a mão e disse: Ela fez uma escolha e agora você também deve fazer uma. Ou todos nós pagaríamos o preço. Um silêncio mortal engoliu tudo. O olhar desesperado da minha mãe atravessava meu corpo, enquanto a tensão envolvia a sala. As paredes pareciam se aproximar, comprimindo nossa realidade. Eu sabia que qualquer escolha que eu fizesse teria consequências além da compreensão. E então, antes de tudo se dissipar na escuridão, ouvi um grito. Era minha avó. Um grito que cortou o ar como um fio de navalha. Nando! Não! E tudo se encheu de cor, de luz. Uma explosão de emoções e possibilidades, enquanto eu me preparava para o que viria a seguir. Nesse instante, uma onda de calor invadiu o ambiente. A boneca começou a tremer intensamente, como se quisesse se libertar de algo. A sala ficou cheia com uma luz dourada e a sombra do homem se contorceu, revelando uma expressão de pânico. Não! O que você fez? E deu-se o inesperado. A boneca pulou para o chão e se despedaçou. O corpo dela se quebrou em pedaços. E de dentro dela surgiu uma fumaça negra que formou um espelho flutuante, mostrando a verdade. O que vi parou meu coração. Eram rostos, todos os rostos perdidos da minha família, distorcidos e gritando em agonia, capturando uma história que nunca conheci. Você nunca deveria ter escolhido isso. A sombra do homem gritou, seu rosto agora desfigurado pela raiva. Agora todos nós estamos condenados. E então, com um estrondo ensurdecedor, o chão tremeu e as paredes começaram a se desmoronar. A visão de minha mãe virou-se para mim com lágrimas nos olhos. Nando, você é a chave. Você precisa voltar. Você precisa escolher. O caos estava em volta e eu sentia que a pressão aumentava. Eu sabia que a verdade agora estava exposta, mas havia algo que ainda não entendia. Quem era eu realmente? Eu era apenas um protagonista nesta história, ou algo muito mais profundo, muito mais enterrado? O que tudo isso significava para a relação que tinha com minha avó, com minha mãe? O que aconteceria se eu não conseguisse entender a verdade? Apenas uma coisa ficou clara enquanto tudo desmoronava ao meu redor. Eu precisava tomar uma decisão e não tinha ideia do que estava prestes a provocar. A casa estava desmoronando. As sombras e luzes se entrelaçavam, criando um caos aterrador. O homem de casaco escuro se aproximava, seus olhos brilhando como carvões acesos, enquanto a boneca, agora despedaçada, começou a emanar uma luz intensa, quase ofuscante. Os rostos das pessoas que amei se desenhavam no ar como fantasmas. Lembranças dolorosas que agarrou seu coração. Você não pode me prender aqui, gritei, a voz rouca do desespero. O homem sorriu, mas o sorriso não chegava aos olhos. Ele estava perdendo o controle, e isso me dava um pouco de coragem. Você começou isso, Nando. A escolha que a sua família fez. Não é sua, mas você está aqui, no meio de tudo,
A figura da minha mãe se contorcia em dor, seus olhos implorando por compreensão. Eu percebi que não eram somente ela e a minha avó que estavam presas, mas todas as vidas que foram tocadas pelo pacto sombrio. Eu precisava quebrar o ciclo. Se você quer a verdade, eu vou descobrir, exclamei, a voz firme apesar do medo pulsando em meu peito. Com um gesto, a boneca arrebentou o último de seus fragmentos. E uma onda de luz tomou conta do ambiente. As memórias se agitaram e eu vi flashes rapidíssimos da história da minha família. Cada lágrima, cada risada, cada escolha e cada perda. No meio do turbilhão, tudo começou a fazer sentido. Descobri que eu era a chave, a conexão entre todos eles e o que eles tinham deixado para trás. Uma escolha que poderia mudar tudo. Eu poderia libertar minha avó, minha mãe, ou condená-las ainda mais. Olhei mais uma vez para a figura da minha mãe. Sabia que o tempo estava se esgotando. Eu escolho a verdade. Gritei com todas as forças que ainda me restavam. Ao fazer isso, uma onda de energia percorreu meu corpo, explodindo em luz e calor. O homem gritou, mas não era um grito de vitória, era de desespero. As sombras começaram a se desvanecer e as paredes da casa começaram a ceder. Vivian, ele gritou, você perdeu. Um eco desconcertante se espalhou e os rostos da minha família começaram a sorrir. Eles se libertaram das garras da dor. Minha avó e minha mãe começaram a se materializar ao meu redor, mais leves, mais livres. Quando me olharam, as lágrimas inundaram meus olhos. Nunca tinha visto tanta dor se transformar em alívio. Nesse momento, a luz finalmente rompeu a escuridão. A casa se dissolveu em um mar de luz e a sensação de liberdade invadiu meus sentidos. O peso da culpa e da dor se dissipou, como névoa ao sol da manhã. Mas minha responsabilidade não terminara. Vocês estão livres. Mas não se esqueçam, sussurrei, agora com a certeza de que seriam minhas escolhas que moldariam o futuro. Eu vou honrar vocês. A verdade ficará viva. E quando a luz envolveu tudo, senti a presença deles, não mais como sombras ou memórias tristes, mas como guias, sempre. Comigo. O homem desapareceu no vácuo, e a casa que fora uma prisão, agora era só um eco distante. Diante do que havia perdido e do que acabara de descobrir, sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. A verdade que carregava comigo era uma herança e uma missão. E agora a escolha era minha. O que fazer com isso? O que eu deveria perseguir em nome deles? No silêncio que se seguiu, pude sentir a leveza de um novo começo. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra de dúvida ficou pairando no ar. Estaria realmente livre? O que mais estava por vir? Antes que eu pudesse processar tudo, um último eco ressoou, uma voz suave que lembrava a minha avó. Nando, esteja sempre alerta. O passado pode não estar acabado. A escuridão finalmente se dissipou, mas uma nova jornada se desenhou à frente. Tudo o que conhecia era agora uma janela aberta para o desconhecido. O futuro ainda era um mistério. E agora, amigos, é hora de você fazer algo incrível. Se inscreva imediatamente neste canal
para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Você precisa se inscrever agora e me ajudar a continuar contando essas histórias. Esmague o botão de like agora. Mostre seu apoio e alimente o algoritmo, porque isso faz toda a diferença. Não esperem nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua participação é essencial. Vamos interagir.